do início. Mas aquela é fácil, Nando. Não tem problema A não, aquela primeira, a é. primeira não é adiante. Só vou mostrar aqui para o primeiro pessoal que chegou, né? A pergunta é: o servidor municipal, o servidor público municipal da cidade de Lagoa da Canoa, sujeito a um processo administrativo, terá direito à defesa. Né? Essa eu acho que ninguém vai esquecer, o direito da defesa é sagrado no processo administrativo. Ninguém pode estar sendo processado sem ter o contraditório, sem ter a ampla defesa, sem ter o direito de se defender. Né? Então, isso ninguém vai errar uma questão dessa que fale sobre o direito à defesa quando não tem quando, é sempre. Sempre vai ter o direito à defesa. Agora vamos aqui à questão 68. É a parte contraditória do processo, conduzida autonomamente pela comissão, que comporta atos iniciais, instalação da comissão processante, comissão da instalação, designação do secretário, atos de instrução, notificação do servidor, depoimentos, perícias, diligências, interrogatório, iniciação e citação para apresentar defesa escrita e relatório. Esses atos referem-se a qual fase do processo administrativo disciplinar. Voltando aqui só ao processo administrativo disciplinar. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar. O processo administrativo disciplinar, ele nasce de uma denúncia. Essa denúncia, ao se ter a denúncia, os superiores daquele órgão, eles têm que iniciar abrindo uma sindicância quando tem alguma dúvida, quando não tem uma clareza, quando é uma denúncia apócrifa, ou seja, anônima, quando é uma denúncia anônima, quando não se tem uma clareza do fato, de quem realmente cometeu aquele fato, se realmente é verdade aquela denúncia. O princípio o superior não pode ouvir uma denúncia de algum fato dentro da administração pública e simplesmente colocar embaixo do tapete e fingir que não ouviu. Não pode. Ele vai ter que iniciar, e o processo é iniciado com a fase de sindicância. É feita uma comissão de 3 servidores, e essa comissão vai ter um presidente, vai ser nomeado um secretário, que pode ser um dos 2 servidores, ou o presidente pode chamar uma quarta pessoa de fora da sindicância para ser o secretário, que é a pessoa que vai registrar todos os fatos, todas as averiguações. Essa sindicância é responsável para quê? Essa sindicância é responsável para saber se o fato denunciado ocorreu, e se é possível identificar o servidor responsável por aquele fato. Essa é a parte preliminar antes do processo administrativo. Antes de iniciar o processo administrativo, se não tem a clareza e não tem a definição do fato e do autor do fato, que pode acontecer, por exemplo, numa questão de que algum servidor se envolva numa confusão e acabe agredindo um colega de trabalho. Isso aí não tem nem o que contestar, tem provas o suficiente para iniciar o processo administrativo direto sem precisar da sindicância. Mas, numa situação onde, por exemplo, vamos usar um exemplo da nossa realidade. Vamos, por exemplo, que eu, enquanto secretário escolar, lá da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, receba uma denúncia de que um servidor da secretaria esteja cobrando é, um valor em dinheiro pela entrega do histórico escolar do aluno. Fato esse que é terminantemente proibido, né? E a lei proíbe essa cobrança. Né? Eu, enquanto secretário em si, essa denúncia, pura e simplesmente, mesmo que a pessoa diga que foi funcionário A, funcionário B, eu não posso, de antemão, já ir para o processo administrativo. Qual é o que eu tenho que fazer, o que eu irei fazer, nesse caso, comunicar à direção o fato, e a direção da escola vai instaurar a comissão de sindicância para verificar se o fato realmente aconteceu e se realmente aquele fato, aquele personagem da denúncia tenha sido o autor
do fato, né? Fato grave, mas como é uma denúncia e você não tem como provar de imediato com toda clareza o fato e o autor, a gente vai ter que ir para a comissão de sindicância. No exemplo já, né, para uma coisa que dispensa a sindicância, tá lá um pai de aluno vai fazer a matrícula e o funcionário, do nada, o funcionário começa a discutir com esse pai de aluno e acaba agredindo esse pai de aluno. O fato não precisa de prova nenhuma, já vai ter todo um processo, vai ter todo uma condição de se abrir logo o processo administrativo contra aquele servidor. Se não for em legítima defesa a agressão, ele vai sofrer um processo administrativo, possivelmente possa até perder o emprego. Mas você já tem um fato. O fato do pai do aluno ter sido agredido, já por si só, esse pai do aluno vai prestar uma queixa à polícia militar, a polícia civil, né? No caso, a queixa é para a polícia civil. A polícia civil abre um inquérito de agressão sofrida por aquele pai. Já tem prova suficiente para iniciar o processo no âmbito administrativo, porque a agressão é um fato que gerou testemunhas, que gerou uma ação penal, numa queixa, né, num boletim de ocorrência na Polícia Civil, e aí você já vai diretamente para a fase de abertura do processo administrativo disciplinar. A diferença, sindicância, quando você não consegue, você não possui provas suficientes que determina o fato e nem determina o autor, inicia-se pela sindicância. A sindicância vai averiguar, vai analisar o fato e ver se é possível determinar e definir o autor do fato, né? Quando se termina a sindicância parou aqui, ela termina com um relatório. O relatório identificou que o fato aconteceu e que realmente identificou-se os autores do fato. Aí passa para o superior e o superior vai abrir e iniciar a comissão do processo administrativo disciplinar, vai instaurar a comissão do processo administrativo disciplinar. E o que é esse processo administrativo disciplinar? O processo administrativo disciplinar, inicialmente, é o que a gente chama de inquérito administrativo. O inquérito administrativo tem as mesmas fases, possui as mesmas fases do inquérito policial, uma investigação policial. Qual é a investigação em questão? Vai se analisar documento, vai se pegar testemunho vai pegar depoimento de testemunhas, vai vai comunicar aquele servidor que ele está sendo processado, vai instituir a comissão. Quando é instituída a comissão, vai se escolher o presidente, vai se determinar o secretário, vai notificar o servidor, vai colher depoimento, vai analisar documentos, se necessário, vai pedir perícias desses documentos, vai fazer diligência, vai fazer interrogatório, pode fazer acariação, pode indiciar alguém, pode convocar alguma testemunha, pode convocar, e isso vai também abrir espaço para a defesa. O servidor vai poder se defender, e aí vai analisar vai buscar todas as informações ao redor do fato para chegar a um relatório onde vai concluir que o camarada teve culpa, se o camarada teve dolo, se teve algum atenuante, se teve algum agravante, e vai jogar para o superior do setor o resultado que é o relatório. E aí o relatório pode ser punitivo, né, ou pode ser absolvido, né, o servidor. Então, o fato que essa instalação, esses atos iniciais, essa indiciação, essa notificação, a colheita de depoimentos, de perícia, de análise de documento, o nome desse processo aí até o julgamento, que é o final, a parte final,
é o que a gente chama de inquérito administrativo, que é o mesmo que inquérito penal, que tem uma diferençazinha, né? São semelhantes, mas tem uma diferençazinha. A sindicância, ela é o primeiro passo quando você não consegue identificar com clareza, você não tem prova suficiente que o fato ocorreu e quem foi o responsável pelo fato, né? Quem foi que cometeu o ato que é contrário à administração pública, né? Que gerou um processo, né? Que pode gerar um processo, né? Ou seja, quem não cumpriu com as prerrogativas, quem desobedeceu uma obrigação, né? Quem atentou contra a ordem pública, né? Pode gerar processo administrativo. A gente viu os direitos, os deveres, né? E as obrigações que todo servidor público tem, possui. E todo servidor público, na esfera administrativa, se ele descumprir essas obrigações, ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar. Lembrando que o servidor público ele pode ser punido no civil. Civil vai ser punido como? Civil, se deu prejuízo ao erário fala, as contas públicas, as finanças públicas, deu um prejuízo, eh, sendo condenado no civil, ele pode ser obrigado a ressarcir, a devolver o que foi, o que a administração pública perdeu, corrigido com juros e correções. Penal, se ele cometeu um crime e ele vai ser processado criminalmente também, vai sofrer o processo penal. E chegando ao final, ele sendo condenado, ele vai cumprir com a tipificação daquele artigo que ele infringiu do Código Penal. E administrativamente, administrativamente ele vai ser processado. Os três processos correm paralelamente um do outro. Só há uma interferência do penal no administrativo e no civil se for comprovado no penal que o rapaz foi inocente ou que ele não participou do ato em si, aí é anulado o processo administrativo e o processo civil. Se for comprovado que ele não participou do fato que está sendo processado, que está sendo investigado, ou que ele é inocente daquele fato, aí ele vai anular os outros dois. Mas caso contrário, que não chega a uma conclusão de inocência, o processo administrativo pode chegar a uma pena, a uma punição, o processo penal vai chegar a uma punição e o processo civil também vai chegar a uma punição. Professor, ele vai ser punido 3 vezes? Não, ele não vai ser punido 3 vezes. Ele vai ser punido nas 3 esferas, civil, criminal e administrativo. Na civil, ele vai devolver o dinheiro do prejuízo que ele deu aos cofres públicos. Na penal, ele vai ser tipificado na conduta, a conduta dele vai ser tipificada no Código Penal e vai ter uma pena, né? E no administrativo ele vai ter a pena, quais são as penas que temos no processo administrativo? São 3: advertência, suspensão e demissão. São as 3 únicas penas que temos. Professor, mas eu já ouvi alguma coisa que pode ser multa, pode acontecer multa. Não, não é que exista a pena de multa. O que é que existe? É que uma penalidade de suspensão, ela pode ser convertida em multa. A penalidade de advertência, não. Mas a penalidade de suspensão, ela pode ser convertida em multa a critério da administração. Se o seu serviço é essencial e necessário para manter a administração pública funcionando, aí você foi suspenso por 15 dias, uma suposição. Você, simplesmente, a administração precisa de você. Você vai ser, essa suspensão de 15 dias, ela é convertida em uma multa e você vai pagar aquela multa e vai trabalhar normalmente, mas não vai receber uma parte do seu salário, que foi justamente a conversão da suspensão em multa. É possível isso? É.
Mas a pena de multa não existe pura e simplesmente solta, sozinha. Não existe pena de multa. Só as penalidades administrativas são advertência, suspensão e demissão. Recurso para advertência é 180 dias. Recurso para suspensão, que prescreve, né? Ou prazo prazo de prescrição, é o melhor dizendo, não é recurso, não. Prazo de prescrição. 180 dias a advertência, 2 anos suspensão e 5 anos demissão. 5 anos demissão, né? Então, essa é uma outra informação importante também que a gente tem que estar em mente, né? Esses prazos em si, após 180 dias que você foi advertido e você não sofreu você não foi reincidente, você não cometeu nenhuma outra infração, essa advertência é retirada da sua ficha funcional. Você fica com a ficha limpa novamente. Após 6 meses que você não cometeu nenhum ato infracionário, nenhuma conduta contrária à administração pública. 2 anos, a sua ficha fica limpa após 2 anos da suspensão, que você não tenha cometido nenhum ato, você não tenha nem cometido nenhuma infração. Aí você fica limpo. Agora, a demissão é um pouco diferente. Se você é demitido através de um processo administrativo, você fica 5 anos impedido de voltar a atuar no serviço público naquela esfera. Se você for demitido num processo administrativo no município de Lagoa da Canoa, você vai passar 5 anos que você não pode exercer nem cargo comissionado, quanto mais um cargo efetivo. Depois de 5 anos, aí você vai poder participar de cargo comissionado ou poder participar de um concurso público novamente no município de Lagoa da Canoa. A mesma coisa acontece no Estado, a mesma coisa acontece no governo federal, na União. Lembrando, se alguma pergunta nos disser que quem é demitido no serviço público não assume mais cargo público durante o resto da vida, está errado. Está errado. Por que está errado? Porque não existe pena perpétua no Brasil. Então, a pena, a punibilidade, a punição de demissão acarreta 5 anos que você não pode assumir cargo público, nem mesmo cargo comissionado. Nem mesmo cargo comissionado. Essa questão a gente tem que guardar, porque vira e mexe cai uma questãozinha falando sobre isso. Dúvidas, perguntas? Ô, Nando, mas se por acaso a pessoa for demitida e tiver um concurso do Estado, pode fazer? Não, né? Pode. Aí outra esfera é outra coisa. Né? Não vai atingir. Agora, no município, fica impedido. No município, fica impedido. Só no mesmo município, então, né, Nando? No mesmo município. No mesmo município. Você pode fazer de outro município. Mas naquele que você foi demitido, vai ficar manchado lá. A sua punição é lá. É naquela cidade. Se for na União, também, na União. Se for no Estado, no Estado. Aí pode fazer de outro Estado? Pode. Vamos lá. Agora nós queremos aqui a alternativa incorreta, né? Assinale a afirmativa incorreta em relação ao processo administrativo disciplinar. Eu vou ler com calma e vocês vão me dizer a resposta. Desse início como é que se diz, de resumo, de revisão sobre o processo administrativo que a gente falou. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Item A. Item B. Ante a imprescindibilidade da presença de advogado ao longo de todo o processo administrativo disciplinar, a ausência de defesa técnica por advogado na instrução de processo administrativo disciplinar resulta em nulidade de pleno direito.
Letra B. Ante a imprescindibilidade da presença de advogado. É imprescindível a presença de advogado, traduzindo, ao longo de todo o processo administrativo disciplinar. A ausência de defesa técnica por advogado na instrução de processo administrativo disciplinar resulta em sua nulidade de direito, de pleno direito. Letra C. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar dispensa a exposição minuciosa dos fatos a serem apurados. Letra D. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento. Letra E. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária, a perda da função pública. Qual é a nossa alternativa? Analisando depois da leitura, marquem aí no chat. José Marcelo, Luciene, letra B. Mais alguém respondendo? Aliete, B. Exatamente. A nossa resposta é letra B mesmo, que a ausência de defesa técnica não anula o processo administrativo. A defesa pode ser feita pelo próprio servidor, como também pode ser feita por algum colega servidor, algum outro servidor do setor, do órgão, que conheça os fatos, que conheça a pessoa e que possa e que tenha condições de defendê-lo. Agora vamos analisar item por item e vamos revisar um pouquinho. A sindicância, como eu falei, é o princípio da análise do fato e de quem cometeu o fato, né? É você ter certeza de que o fato aconteceu e de que aquele servidor acusado foi responsável pelo fato, que gera um relatório. Esse relatório, ele é peça informativa, peça de instrução que faz parte do processo administrativo. A comissão do processo administrativo é uma comissão diferente da comissão de sindicância. Então, a comissão do processo administrativo vai analisar o relatório da comissão de sindicância e vai ter esse relatório como instrução do processo que eles estão iniciando. Fato. A portaria, letra C. A portaria de instauração do processo é a portaria que vai dizer que aquele servidor está respondendo a um processo administrativo. Ponto. Por que não entra em detalhes? Porque todo mundo no Brasil, na lei brasileira, é inocente até que se prove o contrário. Até o trânsito e julgado, todo mundo é inocente. Aí não se dá detalhes do processo, da acusação, porque aquele servidor pode, depois do final do processo, ser absolvido, ser provado que ele não teve responsabilidade sobre o fato, mas o fato de ter colocado detalhe no início do processo, na instauração desse processo, o que acontece? Ele pode sofrer alguma discriminação, ele pode sofrer algum constrangimento, mesmo ao final ter sido inocente, o constrangimento já vai ter acontecido, né? Por isso que a lei deixa claro que você não pode colocar detalhes da acusação na portaria de instauração do processo. No item D, o processo disciplinar se desenvolve nas fases instauração. Instauração nada mais é do que apenas a divulgação e a notificação do servidor. Notificou o servidor e divulga que está acontecendo, vai iniciar aquele processo administrativo. O inquérito administrativo, que é a fase de acariação, de análise de documento, de colher depoimento, de pegar depoimento de defesa e de acusação, aquela fase que a gente sabe que é a mesma questão
do inquérito criminal, né? As mesmas fases de investigação criminal acontecem na investigação do processo administrativo. Pode falar, Marcelo. Não, era isso essa última palavra que você falou, que é a investigação. No caso, o inquérito administrativo, a investigação está embutida nessa palavra, né? Está, está. Pronto, era só isso mesmo. Você tinha falado no final, aí tirou minhas dúvidas. Tranquilo. E a fase final, que é o julgamento. O julgamento é o que vai ser feito o relatório e definido qual vai ser a posição da comissão em si, né? E na letra E diz: compete à autoridade administrativa aplicar ao servidor público a pena de demissão em razão de prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. Como o processo administrativo anda paralelo ao processo penal, o processo administrativo não precisa esperar a conclusão do processo penal para poder aplicar a pena. Improbidade administrativa é um ato de um fato que vai de encontro à administração pública grave e passível de demissão. Foi comprovado e o camarada que está sendo processado administrativamente é condenado, ele vai perder a função pública independente do processo criminal. O processo criminal vai chegar a uma outra conclusão, que vai ser se ele cometeu a improbidade administrativa, se foi um crime que ele cometeu, que está tipificado no Código Penal, ele vai também responder por aquele crime que ele cometeu, né? Então, não precisa ter a autoridade judiciária confirmando a pena para a administrativa demitir, né? O processo foi concluído, está dentro da lei e da legalidade, a pessoa foi culpada, ele vai perder a função pública, né, que ele, além de perder a função pública, fica 5 anos sem poder voltar ao serviço público daquele órgão, né, daquela municipalidade, daquele estado, ou da União, né? Ficou claro, gente, essa pequeno, essa pequena revisão sobre o processo administrativo? Vamos lá. Nos processos, a questão 70, né? Nos processos administrativos disciplinares, pode o servidor comparecer sozinho ou ser representado por advogado munido do necessário instrumento de procuração. Certo ou errado? Vamos ler a 71 também. Caso José tenha presenciado a prática de ato infracional por Lucas, a imposição da sanção pela falta funcional dispensará a prévia aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa. 70 está certo ou errado e 71 está certo ou errado? 70 está certo, segundo Marcelo, e 71 está errado, Luciene. 70 está certo e 71 está errado. E os dois acertaram. 70 correto, né? O servidor pode ele mesmo se defender, ou ele pode constituir um advogado, tá? E mesmo que o José presencie um fato que Lucas tenha cometido um ato, ele não pode ser punido diretamente. Vai se abrir o processo administrativo. O que pode acontecer é que, se o fato for notório, aí de ofício já inicia o processo administrativo, não precisa da sindicância, mas que o Lucas vai ter direito ao contraditório, vai ter o direito à defesa, é fato, nunca vai deixar de ter direito à defesa. O processo administrativo que não dê a defesa, o direito à defesa, à pessoa que está sendo processada, ele é nulo. Ele é nulo. Processo administrativo que falhe na defesa, o processo administrativo que falhe na defesa, ele é nulo. Todo servidor, ele vai ter direito à defesa, sempre, sempre.
Não pode ter um processo administrativo sem que ele se defenda. Ele pode se defender sozinho? Pode. Ele pode indicar algum colega, algum outro servidor do setor? Pode. Ele pode constituir um advogado? Pode. Mas nunca, nunca o processo administrativo vai estar dentro da lei que negue o direito de defesa. Claro, gente? Ficou claro? Essa aqui eu já repeti. Essa aqui já foi a questão 69, salvo me engano. Essa está repetida, né? É a parte contraditória do processo conduzido autonomamente com porta-dados iniciais, comunicação, como processo, comissão, instalação da comissão, comunicação, notificação, depoimento, perícia, interrogatório. Essa eu acabei de explicar já. Mas esse aí ele está se referindo, que faz tudo isso e está se referindo ao processo, ao inquérito administrativo. Em processo administrativo disciplinar, aplica-se atualmente o seguinte entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele quer a certa, né? Ele quer a certa. Em processo administrativo disciplinar, aplica-se atualmente o seguinte entendimento simulado pelo Superior Tribunal de Justiça. É obrigatória a presença de advogado no processo administrativo, sob pena de nulidade do processo. É vedada a prova emprestada no processo administrativo disciplinar. É vedada, em qualquer hipótese, a instauração do processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar é causa de nulidade absoluta do procedimento. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde de exposição detalhada Ô, dos Nando, fatos a serem apurados. a palavra vedado é proibido, é? É proibido. Essa súmula na realidade, não era nem para mim ter colocado essa questão, porque essa súmula não está no regime jurídico em si, no nosso regime jurídico. E não é uma súmula vinculante. Não é uma súmula vinculante. Vinculante é a súmula do STF, que fala da questão de obrigatoriedade da presença do advogado, que não anula o processo administrativo, desde que aquele servidor tenha tido direito à defesa. Essa outra súmula é a questão da portaria de instauração do processo, que ela prescinde, ela não necessita de exposição detalhada dos fatos a serem apurados, que seria a letra E em si, mas não é usada, não vai cair na nossa prova não, porque não é vinculante. Não é vinculante. A resposta é essa aqui, a letra E. Letra E, que a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada. Não precisa ter a exposição detalhada dos fatos a serem apurados, por aquela questão que eu já falei na questão anterior, para não constranger aquela pessoa que está acusada, ele não sofrer alguma humilhação, porque ele pode ser inocente. Né? Ao final do processo é que vai detalhar, que presença de advogado não é obrigatória. Prova emprestada no processo administrativo, ela pode ser usada. O processo criminal tem uma prova, o administrativo pode ir lá requerer ao juiz que está julgando aquela situação, ou a polícia que está investigando, e requerer aquela prova para ser anexada ao processo. A instauração do processo pode ser em qualquer hipótese, não. Esse qualquer hipótese aí, ele anula, porque há situações que pode iniciar-se um processo por denúncia anônima, e o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar é causa de nulidade absoluta. Não tem nulidade absoluta, não existe essa nulidade absoluta. A questão dos prazos tem que ser cumprido, mas pode ser justificado ampliar o prazo de investigação, né? Mas aí nem se preocupe que súmula do Supremo Tribunal de Justiça não é súmula vinculante, então não vai cair na nossa prova, não.
essa parte não. Vamos para 74, pulou da 73, 74. Na 74 já está aqui, uma que está dentro do nosso regime jurídico. Mariana, servidora pública concursada da SEMED, Secretaria Municipal de Educação, né? Já com um ano de efetivo exercício do cargo, foi acusada de ter cometido irregularidade contra a administração pública. Foi instaurado processo administrativo disciplinar para apuração da falta cometida e aplicação da pena mais apropriada. Considerando o caso, no disposto da legislação municipal, doutrina e jurisprudência pátria, analisa as afirmativas sobre o PAD. Mariana deverá ser acompanhada no PAD por um advogado que lhe fará a defesa sob pena de ofensa à ampla defesa. Item 2. A instauração do PAD contra Mariana poderia ocorrer com base em denúncia anônima, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância. Item 3. A autoridade que tiver ciência da irregularidade perpetrada por Mariana no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada a acusada, a ampla defesa. Item 4. No processo administrativo disciplinar, é permitida a prova emprestada, independentemente de autorização do juízo competente, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Qual é a nossa alternativa correta aí? Mariana cometeu ato de irregularidade. Mariana era servidora. Pode falar, Luciano. Levantou a mão ou foi por engano? Foi engano, peraí ainda. Tranquilo. Então, gente, o que nós temos aí? Nós temos duas casquinhas de banana. Uma casquinha de banana no item 1, que é mais fácil de identificar, que a gente já vem batendo bastante nessa questão da obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade é dispensada desde que Mariana tenha condições de ela mesma se defender ou ela indicar um outro servidor do setor, do órgão, para defender, não está quebrando a ampla defesa. E a outra aqui é exatamente no item 4. É permitida a prova emprestada? É. Agora, independentemente de autorização do juízo, como é que você vai pegar uma prova emprestada do processo criminal que o juiz está lhe dando sem a autorização dele? Né? É impossível você requerer, você pegar, você vai lá mexer no processo criminal e vai dizer, eu quero essa prova para mim. Não pode, né? Isso independentemente deixa a questão errada. E acho que Marcelo, né? Marcelo marcou letra C. Você acertou, Marcelo. Então você acertou na sorte, né? 2 e Não, 3. foi. 2 Assim, e 3. eu tinha lido, mas não tinha lido esse 4, né? Aí eu vi logo o 2 e 3, né? Mas eu não tinha lido o 4. Eu fiquei. Tá entendendo? Aí não tinha. Eu acho, com certeza a 2 estava certa e a 3 eu estava com certeza, né? Mas aí a 4, aí fui olhar as questões, aí para ter a 4 tinha que ser a letra A, ou então exatamente. a letra B. Mas aí a 2 eu tinha certeza e a 3 eu tinha certeza que estava certa. Exatamente. Tá, porque aqui nas afirmativas, né? A afirmativa só tem 4 quando tiver 1, né? Aí se a 1 já é errada, né? A 4 a gente já sabe que é errada também, né? Na lógica, né?
Mas o item 2 é correto, né? A instauração do processo contra a Mariana poderia ocorrer com base em denúncia anônima, sim, desde que tivesse a motivação e tivesse amparo na investigação, na sindicância, né? E a sindicância provasse que foi a Mariana que realmente cometeu aquele fato, aquela irregularidade, aí pode ser iniciado por denúncia anônima, sim, um processo. E no caso de qualquer autoridade, qualquer superior que saiba de uma irregularidade, ele obrigatoriamente ele tem que promover a apuração imediata. No exemplo que eu falei da Escola do Estado, se caso eu recebesse a denúncia, imediatamente eu teria que dar andamento na apuração imediata do caso. Teria que comunicar a direção da escola e teria que ser feito a apuração do caso para solucionar o problema que chegou a ser denunciado a mim, né? E o primeiro passo seria a sindicância, a sindicância para comprovar se o fato ocorreu e se realmente é possível identificar quem foi o autor do fato. E após a sindicância, iniciaria o processo administrativo, sendo que a ampla defesa tem que ser assegurada e garantida para Mariana, né? Ficou claro, gente, essa questão? Eu ia errar se fosse a 2, a 3 e a 4, se tivesse uma desse tipo, tá entendendo? É. Aí eu fiquei, porque a uma eu tenho certeza que era errada. Aí eu fiquei bugado aí, né? Aí, ó, vem aí, essa é a súmula que vale para a gente, que é a súmula, porque ela ela é vinculante, ela é chamada vinculante, ou seja, ela tem poder de lei. Aí essa pode cair na nossa prova, sim. Conforme o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo, aí não ofende a Constituição, fato, né? Então, esse não ofende, então, letra A e letra C é que fica, letra B e letra D caem, né? Porque o processo não é ofendido. Agora, o que que a gente tem aqui na letra A? Eis que as garantias constitucionais não se aplicam a processos disciplinares. Aí a gente já está vendo que está errado, né? Letra A não tem condições. Aí aqui, ó, desde que sejam oportunizados à pessoa processada meios de se defender. Ou seja, a pessoa processada tem que ter direito a se defender, a ampla defesa, ao contraditório. Ponto. Né? E ela pode se defender sozinha ou ela pode solicitar a defesa de um colega servidor também, né? Caso de uma escola, um professor pode ser o defensor de outro, né? Não precisa ser um advogado, né? Em si, né? E o que não pode faltar é o direito à defesa. A regra é clara. Se caso falte a defesa, se o servidor tenha a sua defesa comprometida, o seu direito negado, aí sim o processo pode ser anulado. Mas caso esteja dentro da norma e que ele tenha tido oportunidade de se defender ou ter tido algum representante que escolhido por ele para o defender, não tem problema nenhum. Agora essa aí é com vocês. Qual a alternativa correta que intitula o processo que consiste na investigação preliminar dos fatos que ensejam um processo administrativo disciplinar? Qual é a alternativa? Todo mundo está ligado, né? A investigação preliminar é aquela que vai apontar se o fato ocorreu e se é possível determinar o autor do fato. É isso aí, muito bem. Todo mundo ligadinho. Sindicância. Essa é a famosa sindicância, que é uma comissão que está responsável para
verificar se o fato narrado, se o fato denunciado realmente aconteceu e se é possível identificar o autor do fato, né? Essa é a parte que a sindicância é responsável. Nós temos aí 77, Pedro, servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo da Secretaria de Educação, foi condenado à sanção de demissão em processo administrativo disciplinar. Não bastasse a sanção que sofrera, ainda foi informado por um colega que jamais poderia voltar a ocupar um cargo público no âmbito do município. Resignado com o desfecho do processo administrativo disciplinar, no qual não fora defendido por advogado, e mais ainda com a informação recebida do colega, Pedro procurou um renomado administrativista e o consultou a respeito da compatibilidade desses acontecimentos com a ordem constitucional. Foi-lhe corretamente informado. O que foi corretamente informado a Pedro? Que o processo administrativo disciplinar, letra A, somente apresentará vício se Pedro demonstrar que a ausência de advogado lhe causou prejuízo, sendo que a informação do colega de Pedro estará correta se a lei prevê de modo expresso a referida consequência. Letra B, é nulo em razão da ausência de defesa técnica por advogado, o que comprometeu a ampla defesa, sendo a informação do colega de Pedro correta. Letra C, é nulo em razão da ausência de defesa técnica por advogado, o que comprometeu a ampla defesa, estando errada a informação do colega de Pedro, pois a ordem constitucional veda sanções de caráter perpétuo. Letra D, somente apresentará vício se Pedro demonstrar que a ausência de advogado lhe causou prejuízo, sendo a informação do colega de Pedro correta, em razão da afronta à probidade. E letra E, não apresenta vício, pois a falta de defesa técnica por advogado não ofende a Constituição, estando errada a informação do colega de Pedro, pois a ordem constitucional veda sanções de caráter perpétuo. Agora, esse A, em razão, isso aqui não existe, não. Isso aqui foi excesso de digitação, é só até a pena de caráter perpétuo. E aí, qual que é a resposta? Marcelo, Luciene, letra E. É basicamente um resumo do que eu falei, né, sobre a questão de pena de caráter perpétuo. Não existe no direito brasileiro. O servidor, ele sofreu uma demissão, ele vai ficar afastado do serviço público durante 5 anos, daquele setor, né, daquela prefeitura, daquele estado, ou do governo federal, né, ou da União. 5 anos, a pena de que ele não pode concorrer a uma outra vaga pública, né? Com poder concorrer até ele pode, ninguém vai proibir ele de fazer o concurso. Agora, assumir é uma outra história, ele não vai ter condições de assumir, né? Porque vai estar lá no processo, a ficha dele vai estar lá com essa demissão, né? E durante os 5 anos próximos ele não pode assumir. Aí a questão da informação do colega, ela é falsa. A informação do colega é falsa. Agora, o fato dele não ter tido advogado constituído, ele não
anula o processo, né? A anulação do processo é se ele provar que a ausência, que ele foi privado de se defender. Aí o processo pode ser anulado. Se ele for privado de poder se defender, aí é um direito que foi afrontado, que ele vai poder solicitar, através da justiça, que o processo seja revisto, né? Mas caso não, ele a pena de demissão vai ser efetivada, só que ele não vai ficar eternamente afastado do serviço público, ele vai poder voltar depois de 5 anos. E nos dá a resposta a letra E mesmo, não apresenta vício, que a falta de defesa técnica por advogado não ofende a Constituição, que é a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, né? E é errada a informação do colega de Pedro, pois a ordem constitucional veda sanções de caráter perpétuo. Qual é o tempo que é afastado? 5 anos. 5 anos. Não pode assumir nem cargo comissionado. Não pode assumir nem cargo comissionado. Só depois dos 5 anos é que vai poder assumir cargo comissionado, vai poder fazer outro concurso, né? Mas caso não tenha passado os 5 anos, naquela prefeitura, naquele governo do estado, no governo federal, fica impedido de assumir um cargo nos próximos 5 anos. Dúvidas, perguntas, gente? Quais são as fases do processo administrativo disciplinar? Resumindo essa questão, exatamente isso. O processo administrativo disciplinar, PAD, é o principal instrumento jurídico para formalizar a investigação e a punição dos agentes públicos e demais administrados, sujeitos à disciplina especial administrativa, que cometeram infrações à ordem jurídica. Ele pode ser dividido em 3 fases, são elas. Qual é a alternativa? Tem a casca de banana que são sinônimos, né? Tem que lembrar das 3 fases do processo e quais são os sinônimos delas. Se a gente pegar a última fase e lembrar do sinônimo, saber do sinônimo dela, a gente consegue responder essa questão. É um regime jurídico aí com o português aí, para ver se a gente conhece sinônimos. Vamos aí. Vocês têm 3 minutinhos para me responderem. Enquanto vocês respondem, eu vou colocar aqui para carregar. Marcelo e Madeleine, letra B. Estou em dúvida. Deixa eu ver.
Estou em dúvida entre a B e a E, mas eu marquei a letra E mesmo. A dúvida é nas duas mesmo. Fato, instauração é o primeiro, né? Registro, instrução, não, é a instauração. Primeira fase é a instauração. Aí vem a dúvida: movimentação, instrução, penalização ou decisória? A instrução é passo a passo do inquérito administrativo. Movimentação não cabe nessa situação. No caso, é a instrução, é o caminho que vai ser seguido a investigação até chegar à conclusão, que é o relatório, né? Que passa para a fase final, que é a fase de julgamento ou decisória. Decisória. Não é a penalização. Por que não é penalização? Porque pode ser absolvido. Entendeu? Porque não é sinônimo, julgamento não é sinônimo de penalização, porque pode não ser culpado. Aí a casquinha de banana estava exatamente aqui, porque a gente tem a ideia de que o cara vai ser condenado, né? Mas o cara pode ser absolvido. Então, a decisão pode não ser uma punitiva, pode ser uma absolvição. Por isso que acho que a Marilene e o Marcelo caíram na casquinha de banana do português. É a fase decisória. A decisão que vai ser tomada pela autoridade do setor, né? No caso da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, qualquer processo administrativo que culmine com pena de demissão só tem uma autoridade que pode assinar essa demissão, a palavra final. Foi a casca de banana a palavra final, que é a chefe do executivo atual, no caso, a prefeita Tainá, é que vai assinar a decisão final, de caso de demissão, né? Mas aqui a casca de banana, aqui na penalização, está exatamente nisso. A penalização, você dá a ideia, então, de que todo mundo vai ser punido, mas a decisão pode ser de absolvição. Então, não é penalização a fase final. A fase final é o julgamento, que é um momento de decisão, que vai ser decidido se vai ser punido de acordo com os fatos apresentados com o inquérito, né? Ou se vai ser absolvido. O que nos dá aí a nossa alternativa correta, letra E. E a Gleice, né? A Gleice e a Luciene, né? Marcaram a letra E. Muito bem para vocês. E para o Marcelo e para a Marilene, não desanimem, mas prestem atenção no significado das palavras, principalmente quando houver uma questão dessa que usa sinônimos para tentar confundir a gente. Qual a alternativa correta que intitula o processo que consiste na fase final dos fatos que ensejam o processo administrativo disciplinar? Qual é a fase final do processo administrativo disciplinar? Acabei de falar na questão anterior. Mas, é, exatamente, né? A fase final do processo disciplinar é o julgamento. Sindicância é início, né? Para se verificar se o fato ocorreu e se é possível determinar o autor. Professor, e se um fato, se prova que aconteceu um fato, mas não consegue identificar o autor,
não vai para frente o processo administrativo. Sem a identificação do autor, fica vazio a acusação. É como você chegar a uma conclusão de um assassinato que ocorre, mas não se encontra e não se identifica nenhum suspeito. O que que acontece? É, fica vazio a investigação, né? Se não consegue identificar quem seria o autor, quem seria esse suspeito, como é que vai andar para frente a investigação? A mesma coisa é o processo administrativo. Se o processo administrativo se constata o fato, é provada a existência do fato, mas não se consegue identificar quem foi o responsável pelo fato, o processo administrativo não se inicia. Não se inicia o processo porque não tem quem acusar. Quem é que vai responder o processo se não consegue identificar o fato? Que não consegue identificar o autor, né? Por isso é que nós temos que ficar ligados. A fase final é o julgamento. Contraditório e ampla defesa é o direito que todo acusado tem. Termo de declaração o termo de declaração é um documento que é como fosse uma declaração onde é assinada alegando alguma coisa, declarando alguma coisa. Boa noite, Cláudio Oswaldo. Verdade sabida, isso no processo não existe, né? O verdade sabida que eles falam no caso de quando o fato é incontestável e sabe que o fato ocorreu e quem é o responsável pelo fato. No caso de agressão, por exemplo, a agressão gera uma verdade sabida, por quê? Porque o agredido vai se abrir um boletim de ocorrência pela agressão, o que ocorre que aquele funcionário, servidor que agrediu, ele já vai diretamente para o processo administrativo, não vai nem passar pela sindicância por conta disso, que tem documentos e tem comprovações, testemunhas de que aquele fato ocorreu daquela forma que foi narrado, né? Então, falou em fase final, lembrando, são 3 as fases do processo administrativo. A instrução, a instrução não, a instauração, a instauração, o inquérito administrativo e o julgamento, né? Que é a fase final do processo. Complete as sentenças abaixo, referente ao julgamento, no prazo do recebimento do processo, a autoridade proferirá sua decisão. É o prazo, quem lembra do prazo de decisão, de sentença, de proferir a sentença. Após a conclusão do processo administrativo, o relatório é passado para a autoridade competente, que no caso é o superior hierárquico, né? Se a punição, se a falta, se o erro cometido for de suspensão, de advertência ou suspensão, aquela mesma autoridade, ele recebeu a delegação de poder executar e declarar a pena, né? Aí, proferir a sentença e declarar a pena. Mas caso seja uma pena de demissão, aí só pode o chefe, o chefe, o chefe do executivo para proferir aquela decisão. Gente, aguarde só um pouquinho que chegou alguém aqui. Eu estou aqui em casa sozinho. Deixa eu olhar ali quem é que está na porta. Venho já já.
Voltamos. Então, o prazo, gente, aí no caso, como eu estava falando, caso apenas seja de demissão, aí o secretário ou superior não pode decretar proferir a sentença, a decisão, né? Não pode proferir a decisão. Essa decisão tem que ser proferida pelo o chefe do executivo, no caso do município de Lagoa da Canoa, né? Que aí a autoridade é a julgadora, né? A julgadora final é sempre a autoridade superior. E no caso, o prazo são 30 dias. Após receber o relatório, tem 30 dias para dar a sentença, para proferir a sentença. São 30 dias e a autoridade é a autoridade julgadora, que é o superior hierárquico. Se a pena for de advertência ou suspensão, aquele superior geralmente, daquele setor, superior daquele setor, vai ser delegado, né, pelo chefe do executivo e ele vai poder dar a sentença. Mas se for demissão, tem que ir para o chefe do executivo, que é o único que pode dar a sentença de demissão, que pode assinar a demissão. Vamos dar um intervalozinho agora, e daqui a gente retorna. Eu acho que hoje a gente termina, são 88 questões, 88 slides, nós estamos no 80, né? Daqui a pouco a gente conclui. Ô, Quando a gente Nando, conclui... Oi. dúvida. Aqui vem dizendo que é 20 dias. E você falou que era 30 dias. Na lei, Sim, aqui, ó, na seção do julgamento, tá aqui, no artigo 175. então eu estou confundindo com outro prazo. Deixa eu olhar. Pois é, porque aqui, olha, essa mesma frase que está aí, está aqui no artigo 175. Vamos ver, vou abrir aqui, porque às vezes tanto prazo, tanta coisa que a gente acaba confundindo. Tento ir. 175, no artigo 175. Realmente, eu confundi. Eu confundi com outro prazo. 30 dias, então está errado. Não, eu que errei. No prazo de 20 dias, contado do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a decisão. Não o Marcelo está certo. O Marcelo acertou. Marcelo... Não, eu errei. Não, foi a Botei letra Marilene. A. A Marilene que acertou, né? Que botou letra E. Foi a Marilene. Marilene acertou. Eu que acabei confundindo. Vamos parar um intervalozinho, 15 minutinhos a gente retorna. A gente conclui já.